e foi nesse impasse e nessa incerteza onde eu acabei por descobrir o meu caminho. Portanto, acho que aí há não só essa volatilidade da vida que eu acho que traz cor, como também eu acho que a gente tem aqui uma certa missão na vida, que é pelo menos retificar alguns dos traços que já vieram do passado. Comecei a aplicar em mim e nos meus clientes o autoconhecimento com o coaching, com as ferramentas de coaching, e foi quando, assim, numa epifania, eu disse, olha, então e se eu começasse também? Quando entramos numa relação, num negócio, trazemos sempre uma carga grande antes de nós. Se nós viemos com tudo o que nós temos direito e que nem todas as pessoas tiveram, temos uma exigência também, que é trazer um pouco para a vida o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso físico também. Olá, seja muito bem-vindo a mais um episódio aqui do Feel Fit Podcast com convidados. O meu nome é Filipa Amendoeira e este é o espaço semanal onde trazemos histórias de sucesso. Pessoas inspiradoras e os profissionais das mais diversas áreas que vão ajudar-te a ti a também teres mais e melhores resultados na tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Porque fitness é muito mais do que aquilo que tu comes e aquilo que tu treinas. É tudo aquilo que tu vês, que tu sentes, que tu ouves, a forma como te expressas. É um verdadeiro estado de espírito. Então aqui ajudamos-te a sentir-te cada vez mais fit e cada vez melhor. E hoje, como já podes ter reparado, o cenário está aqui um pouco diferente. Não mudámos de sítio, mas temos uma dupla hoje aqui connosco. Quem nós vamos ter aqui ao longo da próxima hora é especialista em relacionamentos, enneagrama e constelações. Criador de um Master em Relacionamentos e Leadership e Business Mentor. Ela é nutricionista, mentora e empreendedora, mãe do Lourenço e da Vitória e uma apaixonada pela família. É fundadora do Wellness Digital Summit e criadora de programas exclusivos como Do Zero à Tua Primeira Consulta e consultas de impacto. A sua missão e propósito é ajudar outras nutricionistas e profissionais de saúde a cobrar mais e a diferenciarem-se no mercado, construindo vidas com mais liberdade. Vamos dar as boas-vindas à Joana Carvalho Costa e ao Eduardo Turgal. Muito obrigada. Muito obrigada, Filipa. Por estarem aqui connosco. Muito obrigada. Antes de irmos ao quem és tu, que é sempre aquela pergunta filosófica, mas que faz parte, eu tenho aqui um jogo para vocês, que é tipo um quebra-gelo, onde eu tenho 10 questões e o objetivo é responderem a primeira coisa que vier à cabeça. Pode ser? Olá. Vamos a isso, é um desafio. Bora lá. Então, primeira pergunta. Desculpem, perguntas erradas. Ok. Quem é mais provável de esquecer de comer quando está estressado? Eu. A nutricionista. Fácil. Obcecada em trabalhos. Quem é mais exigente consigo próprio? Eu. Será que vai ser todas elas? Quem é que percebe primeiro quando o outro não está bem? Ele. Especialista. Quem tem mais tendência a comprar coisas que não precisa? Completamente. Completamente. A última foi um drone. Isso é uma coisa útil. Depende da justificação, pode ser uma coisa útil. Não, é mesmo por piada. Assim, mas assumo. Quem tem mais tendência a querer controlar tudo? Eu. Quem a cozinha melhor? Quem muda mais facilmente de opinião? Sim. Ele estava a apontar para mim. Não, estava na dúvida, mas sim. Quem ensina mais o outro sem perceber? Que engraçado. Sem perceber. Se for a perceber, eu. Olha, uma boa pergunta. Talvez tu. Talvez. Sem perceber, sim. Talvez tu. Ok, agora, Joana, o que eu aprendi mais com ele foi? O que eu aprendi mais com ele foi a acreditar mais em mim. Boa. E tu, Eduardo, o que eu aprendi mais com ela foi? Que rigor e disciplina dá certo. Eu sou anti-disciplina e acho que é uma das coisas que a Joana mais me transmite no dia-a-dia. Muito bom.
Vem aí algo inédito. Tu sabes que aqui na marca Filipe Amendoeira nós não trabalhamos na corrida dos mais baratos, nós trabalhamos na corrida dos melhores. E está tudo bem com isso. Bem sabemos que há especialistas mais baratinhos no mercado, mas também bem sabemos o que normalmente isso acarreta. Mas desta vez decidimos fazer diferente. Vais ter a oportunidade de ser acompanhada por nós, ter os melhores especialistas ao teu lado, por condições que nunca antes viste. Não percas a oportunidade e vais descobrir tudo no link que vais encontrar aqui na descrição deste vídeo. Esperamos lá por ti. Vai ser incrível. Então vamos à clássica pergunta. Joana, quem és tu? Eduardo, quem és tu? E quem são vocês como casal? Boa. Eu primeiro? Bora lá. Bom, quem é que eu sou? Então, vamos se calhar à parte mais fácil, que é a parte profissional. Como tu disseste bem, Filipa, sou nutricionista. Eu costumo dizer que sou nutricionista de paixão e mentora de nutricionistas e de profissionais de saúde por missão, porque desde cedo, quando iniciei a minha prática clínica, eu comecei-me a deparar com a dificuldade, obviamente, não é? Em faturar mais, em conseguir ter mais clientes, em conseguir fazer uma consulta acima da média, sobretudo a conseguir dar respostas aos meus clientes para além daquela resposta clichê e básica, não é? Então, entregar para além daquilo que é o óbvio. E foi nesse impasse e nessa incerteza onde eu acabei por descobrir o meu caminho, que comecei a aplicar em mim e nos meus clientes. Portanto, aqui estamos a falar da parte do autoconhecimento, com o coaching, com as ferramentas de coaching, e foi quando, assim, numa epifania, eu disse, olha, então e se eu começasse também a ensinar aquilo que eu faço e que tenho tido tão bons resultados com os meus clientes e em mim própria enquanto profissional de saúde, e se eu começasse também a mostrar a outros colegas meus que também passam exatamente pelas mesmas dificuldades, a como é que o podem fazer? E foi assim, portanto, desde 2012, então, comecei a construir esta minha missão, ou seja, transformei a minha paixão de ajudar os meus clientes em agora também conseguir ajudar os meus colegas de profissão a conseguirem também se valorizarem mais numa carreira que hoje em dia nós sabemos que, graças a Deus, tem vindo cada vez mais a ser valorizada, mas que há 20 anos atrás, quando eu comecei, não é? Mas ainda assim, eu acredito que é preciso fazer ainda mais pela nossa carreira, pela nossa profissão, e precisamos também de começar a mostrar, mudar mentalidades, quebrar estes paradigmas de que cobrar pouco está associado a termos menos clientes ou que é mais difícil. Então precisamos de trabalhar toda essa parte da mentalidade, da estratégia também, para que consigamos viver uma carreira na saúde, que é isso que eu defendo, com um propósito, claro que sim, que foi para isso que viemos para esta carreira, mas sobretudo com valorização, com estrutura, com essência, que é o que eu agora muitas vezes trabalho e defendo mais especificamente com as minhas mentoradas, de construirmos aqui um negócio com leveza, com essência, com resultados, com validação, com estrutura, que é isso que precisamos ainda de construir, não só para quem está ainda agora a sair da faculdade, mas também para quem tem mais anos de experiência, que muitas vezes a experiência só nos dá a repetição e não nos dá esta abertura e clareza de mente e de raciocínio para conseguirem fazer mais. Então isso é tudo aquilo que eu faço, se calhar na maior parte do meu dia. No entanto, a faceta que realmente me dá mais, que é mais exigente, que puxa mais por mim, mas também que me ensina mais, é a maternidade, que tu também referiste. Portanto, foi precisamente quando eu soube, não é? Soubemos que íamos ter a nossa primeira filha, a Vitória, que foi aí que eu tomei uma grande decisão. Foi a primeira grande decisão que eu tomei, que foi realmente de deixar o tal trabalho certinho e começar a empreender, não é? E vem aquele todo murro no estômago de, então, e agora? Agora só há um caminho, que é dar certo e já está. Certinho, que não é assim tão certinho, porque a maior parte das nutricionistas, no fundo, já acabam por ter que se desenvencilhar, não é? Trabalham em muitos sítios, elas próprias, portanto... É claro. Meio que pouco certinho. Claro, não é? Claro, é um facto. Então é necessário construir cada vez mais esta mentalidade, mas sobretudo também
seguirmos uma vida e uma carreira segundo os nossos valores. E um valor que eu tinha era, eu sabia que eu não queria ser aquela mãe que era a primeira a ir deixar e a última a ir buscar. Isso era aquela premissa que eu tinha. Eu não queria ser essa mãe. E por isso as decisões que eu comecei a ter foram nesse sentido, para lhe conseguir também dar mais tempo, para conseguir estar presente, para não precisar de ter de dar uma justificação se eu tivesse que ficar mais um dia em casa porque ela estava doente, ou para ir à festa de aniversário, ou à festa de Natal, ou às reuniões. Então isso foi esse primeiro caminho que eu comecei a traçar. E depois a outra grande decisão aqui quando nasce o Lourenço, em 2019, que foi também deixar cada vez mais o trabalho presencial que eu ainda tinha para estar 100% ou 90% no online, que é atualmente hoje a minha vida. E bom, para além de tudo isso, sou extremamente organizada, como o Eduardo dizia, sou muito rigorosa, muito disciplinada, adoro fazer exercício físico. Aliás... Já adoras o resultado do exercício físico. Isso. O que é que entendes por ser disciplinada já agora? Olha, disciplinada para mim é, se eu tenho, e isto é uma das coisas que eu faço ao domingo, tenho sempre este hábito de abrir a minha agenda, perceber quais é que são os objetivos da semana, traçar as checklists que eu preciso, as reuniões, o que quer que seja, e cumprir. Então não há dia nenhum em que eu não olhe para todas as tarefas que eu tenho de fazer no dia e não sinta um prazer desmedido quando percebo que aquilo está tudo riscado e há alguma frustraçãozinha quando algumas das tarefas têm de ir para a semana seguinte. Então isso para mim é esta disciplina de fazer o que tem de ser feito, independentemente se é algo que me dá imenso prazer ou não, porque todos nós sabemos que, por mais apaixonados que nós possamos estar pelo nosso negócio, e eu sou extremamente apaixonada pelo meu negócio e grata por tudo aquilo que tem vindo a acontecer, pelos resultados que eu tenho, mas ainda assim, claro que há tarefas que eu não gosto assim tanto de fazer, não é? Todos nós temos essas tarefas. Às vezes, quando eu percebo que tenho de preparar todos os e-mails, às vezes eu penso, ok, vou adiar, só mais um dia, não é? Porque há dias em que adoro, há outros em que nem por isso. Só que disciplina é isso, é não adiar aquilo que eu sei que não vale a pena ser adiado. Disciplina também é cumprir o meu exercício físico, cumprir a minha alimentação, mesmo quando às vezes o dia é mais caótico, ou mesmo quando não me apetece treinar, fazer na mesma, não é? Fazer o que tem de ser feito. Tu treinas? Treino. Tenho 2 vezes por semana rigorosamente e depois, quando posso, ir ao mar fazer surf. Isso é, Ok, boa. isso aí quase nem conta como exercício. Faço por prazer. O outro é o que eu dizia, o exercício físico faço porque gosto do resultado, não gosto do treino, não é? Portanto, o treino, aliás, eu treino sempre às 7 da manhã. Treino de força, musculação, ginásio? Não, tenho PT, portanto online, então nós fazemos o trabalho e a ideia é às 7 da manhã, às 7h45 está feito. Tá? Aquele checklist para mim começa aí, está feito a primeira parte do dia que é treinar. Agora no surf, não, surf é prazer, não é? Boa. E de resto, o que é que tu podes dizer sobre ti? Pouca coisa, eu acho que sou apaixonado pela vida, pelas coisas que aparecem na vida, por isso o primeiro movimento de vida acho que tem sido 2 partes da minha vida, até entrar no coaching com o nascimento da minha primeira filha, tem agora 21 anos, foi uma viragem total para uma área desconhecida, que era o coaching, que Bem, há 21 anos. sim, era devias ser um completamente louco. fora. Sim, e os meus amigos diziam que eu era louco. Uns anos mais tarde visionário, mas primeiro louco, não é? Todos passamos um bocadinho por isso. Mas nessa primeira fase foi abraçar uma coisa que ainda continua a ser hoje, que é maximizar o potencial das pessoas. Eu se vejo uma pessoa, uma empresa, uma coisa qualquer que tem mais potencial, incomoda-me que isso não esteja a ser mostrado e move-me por isso. Seja um casal, seja uma pessoa, seja uma organização, seja um miúdo. Mas também és assim contigo na tua vida? Sim. Aliás, às vezes há decisões mais fáceis, outras menos fáceis. Eu faço sempre a pergunta que é, no final da minha vida vou-me arrepender de ter feito ou de não ter feito. Okay? E por norma pesa mais a de não ter feito. Então se eu fico... E é sempre óbvio? Não, por isso é que isto é fixe, não é? Se não era uma seca. A vida é isto, não é? A gente adorávamos todos, eu sei que a gente adorava todos chegar ao patamar da nossa vida, a nossa relação está estável, as nossas finanças estão estáveis, tudo estava estável. Mas a pergunta é, o que é que tu contavas aos teus netos? Não é?
que tinha sido tudo estável, não é? Não. Portanto, acho que aí há não só essa volatilidade da vida que eu acho que traz cor, como também eu acho que a gente tem aqui uma certa missão na vida, que é pelo menos retificar alguns dos traços que já vieram do passado. Seja pelos nossos pais, os nossos avós, a nossa história de família. A gente nunca vem sozinho, não é? Quando entramos numa relação, num negócio, trazemos sempre uma carga grande antes de nós, que é a vida dos nossos pais, dos nossos avós. E eu acho que nós temos aqui um certo papel para chegar ao pé da vida, olhar para ela e dizer assim, olha, se nós viemos com tudo o que nós temos direito e que nem todas as pessoas tiveram, temos uma exigência também, que é trazer um pouco para a vida o nosso intelecto, as nossas emoções, o nosso físico também. Eu acho que isso também é um legado, é aproveitar aquilo que chega até nós e depois daqui para a frente também conseguir trazer para os que vêm depois de nós algumas histórias. E eu acho que a vida também tem a ver com isso. Eu queria-vos fazer uma pergunta que é: Joana, como é que é estar casada com um especialista em relacionamentos? Isso, E Eduardo, como é que é estar casado com uma nutricionista? Queres responder primeiro? No meu caso é fácil, é saber cozinhar. Portanto, no momento em que eu sei cozinhar, já não estou dependente da nutricionista. Não, nós temos, por acaso, acho que a alimentação é uma coisa que une muitas pessoas ou separa muitas pessoas. Eu acho que é difícil teres um casal que um é muito equilibrado e o outro é feijoada todos os dias. Eu não acredito nisso. Acho que a mesa e a cozinha são lugares de amor também. E eu acho que nós, desde o início, sem grande esforço, percebimos que temos hábitos semelhantes ou temos gostos semelhantes, não é? temos cuidados semelhantes. Tirando isso, ela não bebe vinho, mas pronto, tenho outros amigos que bebem, estou resolvido. E o Eduardo agora não come doces, portanto não alinha com os meus pecados. Imagina, tenho uma nutricionista que me incentiva arduamente a comer doces e eu digo que não, não é? É estranho. Tipo, agora é tipo o quê? Há 2 anos. Há 2 anos, talvez. Em outubro fez 2 anos. Já é bastante. Sim, não é 2 dias. Pois, tipo, agora, tipo, nas últimas horas não como agora doces. na nossa área, tipo, agora há quanto tempo? Exato. Sim. Um mês. Yeah. E olha, e vou dizer como é que isso aconteceu. Isso acontece em todas as áreas da minha vida. Quando eu percebo que estou viciado numa coisa, eu desisto dela radicalmente. Já tinha acontecido, já fumei, já bebi cafés todos os dias e vários por dia. Sempre percebi que estava viciado em alguma coisa, já há muitos anos já parei. E já há muitos anos que não tinha uma coisa destas. Pá, há mais de 25 anos que não passava uma maluquice dessas. Mas tive um retiro onde havia uma exigência: não beber álcool nem comer doces durante uma semana até ao encontro. O álcool é uma coisa que eu bebo socialmente, gosto de vinho, bom vinho, então é uma coisa que não me complica não beber, quer dizer. Mas os doces complicam-me imenso. E eu fiquei muito perturbado. Pensei, mas não consigo deixar de comer doces, é uma parvoíce, não é? E custou-me imenso. Aliás, no primeiro encontro, no final do encontro, colocaram uma molotov. Pronto, agora está aqui para vocês conseguirem satisfazer os vossos... Assim, não. Depois deste sacrifício, não. E começou um bocado por insistência inicialmente e acho que atualmente não... E como é que tu percebes quando estás adicto a alguma coisa? Quando não consigo estar bem sem isso. Ou seja, se eu estava a comer uma refeição e chegava ao final da refeição e sentia-me que não me soube bem a refeição porque eu não tinha um doce, não é? Porque não havia aquela compensação quase do fim de refeição. Muitas pessoas dizem, beber café para fechar a refeição, não é? Isso aconteceu comigo há muitos anos atrás, quando eu percebi, eu não consigo parar de beber café. E a seguir o cigarro, café. Cigarro. Uma coisa vai puxando a outra. Exatamente, aquilo era um ciclo vicioso. Aliás, eu percebi isso quando, isto para aí há 30 anos talvez, eu tinha recebido um fax de um colega meu de Espanha, onde vinha uma caricatura minha, ele fazia caricaturas, onde eu estava com um telefone aqui, outro aqui, um cigarro e uma chave de café meio pendurada. E eu comecei a olhar para aquilo e os meus colegas na altura riram-se todos assim, estão-se a rir do que isto é um exagero. Assim, não, isso é tudo no teu dia-a-dia. Estás sempre com 2 telefones, sempre. Estás sempre com um cigarro na boca. Aliás, eu tinha um cinzeiro gigante na altura que se fumava dentro dos Nem escritórios. consigo imaginar. Epá, eu parece que eu falo de outra pessoa. Não, de todos. Parece que eu falo de outra pessoa. E olho para aquilo e digo assim, pá, isto é um bocado, ele exagerou. E eles, não, é tal e qual, estás sempre máquina de café, sempre ao pé do teu escritório. Cinzeiro, sempre disponível. E as reuniões é impossível ter reuniões no teu gabinete porque está sempre alguém a fumar. Porque fumava-se na altura, nos aviões, atenção, isto a gente é outra vida, mas fumava-se nos aviões. Aliás, havia uma parte do avião que dizia fumador e daqui para trás já não se fuma. Como se que sim, como claro. se fosse alguma coisa separada. Não ia lá chegar. Mas, e aí foi um choque para mim, tipo, mas como assim?
e mexeu comigo, deixei de fumar. Depois, mas continuei a beber café. Depois fiz um retiro com amigos meus, fizemos um encontro no live a bordo a mergulhar e eu, isto aqui sem café, isto não está a funcionar bem. E percebi, olha, tenho este... Então, cada vez que eu identifico, isto para dizer que cada vez que eu identifico uma coisa que me marca e que me deixa ali um pouco condicionado, me perde liberdade, eu tento por acabar. E os doces foi a última decisão. Perfeito. Queres-nos dar a tua resposta de como é que é estar casada com um especialista em relacionamentos? Olha, primeiro é assim, Filipa, sabes que eu conheci o Eduardo muito antes de tudo isto, não é? Portanto, eu conheço o Eduardo na sua essência muito antes dos relacionamentos, muito antes de todo este mediatismo e, portanto, eu continuo a olhar para o Eduardo da mesma forma como eu olhei no início, não é? E atualmente com uma admiração ainda maior. Portanto, aquilo que eu posso dizer é que é um privilégio, na realidade, até porque esta área dos relacionamentos é uma área que também nos une num novo projeto que nós vamos lançar em 2026 para casais, precisamente, que é o Power Couple. E, portanto, é um privilégio poder estar casada com o Eduardo, porque talvez eu sinta mais confiança e segurança, inclusivamente no nosso casamento, porque eu sei que o Eduardo está muito atento a detalhes, ou até mesmo quando eu estou mais desfocada ou quando ambos estamos mais afastados. Então isso talvez me dê aqui uma segurança maior de saber que tenho alguém que sabe o que é que está a acontecer, não é? Então é um privilégio mesmo. Boa. Tocando neste ponto, o que é que vocês veem na prática que é, assim, dos maiores erros emocionais nos casais? Bom, tens tempo? Tens tempo para responder? Não, Pois. acho que Livre. vou dar uma resposta mais simples. Eu acho que tempo. Okay? Eu estava a brincar com o tempo, mas de facto o tempo é aquilo que mais pode prejudicar os casais, que é não se dar tempo à relação. Acho que há muito investimento na relação, quando ela está conquistada parece que é um dado adquirido. Eu acho que muitas pessoas não colocam tempo na relação. Nós, neste programa que nós temos, o Power Couple, nós fazemos questão, basicamente ele une pessoas que são empresárias, são um casal e por norma também têm filhos, mas pronto, o filho é um detalhe que acrescenta a complexidade. Sim. Mas pessoas que têm um negócio e têm uma relação, tendencialmente colocam o negócio dentro da relação, portanto a casa passa a ser o local para falar do negócio e isto tira tempo da relação. Então a maior parte das relações perde-se, não é por falta de amor, elas perdem-se por falta de investimento. Tu tens, nós estamos aqui num podcast, porquê é que ele está a acontecer? Estava na agenda. Não é? Nós temos reuniões com outras pessoas e temos tempo para trabalhar, porquê? Porque está na agenda. Se nós não colocamos na nossa agenda o nosso relacionamento, naturalmente que ele acaba. É uma questão de tempo. Se tu não nutres a tua relação, se não dás tempo, que é a coisa mais preciosa que nós temos, que é a única coisa que tu chegas ao final da vida, o que é que tu usaste? Tempo. Não é? Correu melhor, usaste melhor o tempo, é pior, não é? Agora, na verdade, o tempo é que tu podes, de facto, dar a uma relação e receber da relação. Se cada uma das pessoas que está na relação não dá tempo uma à outra, a relação não tem capacidade para subsistir. E às vezes tempo é tempo de relação. Porque quando nós falamos deste projeto do Power Couple, por norma as pessoas dizem, nós temos muito tempo juntos. Só que estamos a falar do negócio. E se estamos a falar do negócio, não estamos a falar da relação. E tempo, colocar na agenda, falar da relação, é imperativo. Mas isto dá sempre problema? Às vezes não é meio que negociado e está tudo bem, eles vivem bem assim? Em que sentido? Não dar tempo à relação? Ou seja, exato. Não, a relação precisa mesmo de tempo. Não tens hipóteses. Tu podes dizer assim, mas nós vivemos à distância. Tá, mas tens tempo para estar com uma videochamada com essa pessoa, tens tempo para trocar carinhos com essa pessoa, ou a tua conversa com essa pessoa é só, olha, quem é que vai buscar isto, quem é que vai fazer o jantar, quem é que vai buscar os miúdos. Conversas mais técnicas. Okay? Se tu tens uma conversa que é uma conversa de negócio e o teu tempo da relação é sobre negócio, e o negócio pode ser até quem é que vai buscar os miúdos. Isso não é relação. Relação é lembrar coisas que nós fizemos no passado, é projetar futuro, é dizer o que eu sinto por ti agora. E isso é relação. E claro que há momentos da relação onde isso está mais ativo e mais presente. Há outros que não está. Só que se colocarmos de parte esse tempo de qualidade a essa pessoa, não há nada que possa fazer sobreviver uma relação. Porque tu não investes nisso. Se tu não colocar, imagina, tu dizes assim, o tempo que eu dou ao meu negócio é muito pouco. O que é que vai acontecer no teu negócio?
focas, cresce, não é? Normalmente diz isso. Se não colocares tempo no teu negócio, ele vai fechar. Portanto, inevitavelmente, se tu não colocas tempo na tua relação, ela vai fechar. E vai fechar como? Nós somos humanos, precisamos ter o nosso coração quente, ok? E eu tenho o coração quente com a Joana porque ela me dá amor, porque eu sinto amor por ela. Isso é uma coisa que nós temos. Se eu não sinto este calor, onde é que eu vou buscar esse calor? É ao trabalho? É à amizade? É aos jogos de pádel? É o quê? Onde é que eu vou buscar esse tempo? Onde eu me sinta que de facto faço parte. Então, e como é que vocês, com vidas profissionais tão ativas e negócios, como é que vocês arranjam esse tempo? Colocas na agenda. É prioritário. Literalmente? Literalmente. Sim, é prioritário. Nós temos, claro que no momento em que começamos a trabalhar mais sobre nós e sobre a relação, começámos a ficar obviamente muito mais despertos para alguns erros que nós cometíamos e que começámos a fazer diferente. Mas eu posso dizer que já há cerca de pelo menos 6 anos que nós instituímos a nossa sexta-feira para nós. Claro que depois há exceções, não é? Mas é mais de 6 anos, e tudo mais. É mais de 6. Mas bom, há mais de 6 Ainda anos... tem 6, portanto, Certo. Há mais de 6 anos que nós fizemos isto. Porque o que é que nós percebíamos? Percebíamos que, lá está, estávamos muito focados no trabalho, entretanto já tínhamos uma filha e quando os filhos aparecem consomem-nos todo o nosso tempo e foco, é um facto, não é? Acabam também por ser a nossa prioridade. E então nós acabávamos por deixar de ter o tempo para nós, não é? Para ter as nossas conversas sem sermos interrompidos, para projetarmos aquilo que nós queremos fazer, para planear juntos, para sonhar juntos, até mesmo para conversar. E há pouco tu perguntavas aqui um dos erros dos casais. No meu ponto de vista também tem aqui muito a ver com a parte da comunicação, não é? Porque deixamos de comunicar para o outro aquilo que eu sinto, aquilo que eu preciso, aquilo que não correu tão bem e que eu não gostei tanto que tu me disseste. Então vamos deixando andar, só que tudo isso vai fazendo moças. E se não temos este foco também na relação, tal como podemos ter na nossa área profissional ou nos nossos filhos, a relação vai acabar por estar sempre aqui em segundo plano. E isso acaba por separar os casais, claro. Então foi uma das coisas que nós começámos a implementar, foi um dia para nós, claro que nos tivemos que reorganizar e reajustar todas as nossas rotinas para tornar isso possível. No entanto, nós estamos muito focados também na nossa relação. Então, mesmo pelo facto de nós termos vidas extremamente ocupadas e ainda para mais, há uns anos a esta parte, quando o Eduardo começou a ter as gravações e tudo mais, as idas à SIC, tudo isto que consome muito tempo, mais os nossos filhos, nós começámos a tornar ainda mais prioritário também termos tempo para nós. Então nós temos tempo, nós os dois, como depois também acabamos também por ter tempo de qualidade com a nossa família, então também fazemos programas somente para eles, para estarmos focados só nos nossos filhos, porque acreditamos que isso também é muito importante e às vezes querermos juntar tudo, depois não dá bom resultado, não é? Então nós não temos muito essa visão. Quando é para estar com eles, é para estar com eles a 100%, fazer programas para eles e eles também sentirem que os pais estão presentes, sem descurar a nossa relação. Então os nossos filhos, eles nunca nos apontaram o dedo ou nunca nos perguntaram porque é que vocês vão passar o fim de semana fora e nós não. No limite dizem, também gostávamos de ir, mas não com aquela crítica ou aquela imposição de, vocês vão e porque é que não nos levam? Porque eles sabem que os pais precisam deste tempo para a relação, para depois também virem com muito mais, com este balão de oxigênio muito mais cheio, não é? Para depois também poder estar com eles, e eles também sabem que depois também há o momento de estarmos somente para eles, e eu considero que isso é extremamente importante, os casais permitirem-se a ter esse tempo sem se sentirem culpa. Isso é muito importante. Tocaste aí num ponto que eu queria explorar um bocadinho, que é essa questão da comunicação. Ou a ausência de comunicação, ou muitas vezes há monólogos, que também acontece, ou então há uma comunicação muito acusatória, do tipo, tu fazes isto, ou tu não fazes isto, em vez de, precisamente, eu dizer, eu sinto-me desta forma, não é? Na vossa opinião, ou no teu conhecimento também, Eduardo, isto são projeções nossas? Ou o que é que está por trás deste tipo de comunicação entre casal? Nós temos duas formas de estar numa relação, não é? Como adulto ou como criança.
grande parte das pessoas estão como criança, então os comportamentos são infantis. São comportamentos de exigência, são comportamentos de birra, são comportamentos de acusação porque me acusaram a mim, porque eu quero sentir melhor, então eu acuso-te a ti para que te sentires mal, para que eu me possa sentir um pouco melhor. As relações têm que estar numa relação, ela tem que funcionar numa base de equilíbrio, tem que estar numa horizontalidade, que é, nós estamos no mesmo nível. Claro que numa determinada fase da nossa vida, um pode estar mais à frente, outro pode estar, mas isso é o normal, porque o que é suposto é a pessoa que está acima puxar um pouco para que está abaixo. Mas a regra deverá ser de igualdade. E há muitas pessoas que vêm no vício emocional de regra de relações de poder. Okay? Qual é que é a questão? É não acordarem a tempo de perceber que elas não só estão nessa relação, como procuram pessoas para alimentar essa relação. Ou seja, há pessoas que estão numa relação para salvar alguém. E se forem analisar todas as suas relações, toda a sua vida tentaram salvar alguém. Ou tiveram uma relação sempre a acusar alguém. Ou alguém, talvez o acusado fosse o pai ou a mãe, portanto, aí as constelações ajudam muito a perceber essa mecânica, mas há sempre alguma coisa a culpar que eu tento sarar numa relação amorosa. Só que a relação amorosa ela é muito cruel nesse sentido, porque toca nos nossos sentimentos mais profundos. Portanto, muitas pessoas entram nessa guerra de relacionamento em vez de se centrar mais em paz. Então, o caminho óbvio é primeiro trabalhar sobre nós próprios. Só depois é que nós estamos disponíveis para encarar, olhar para uma relação com seriedade. Até lá estamos a replicar comportamentos infantis. E é curioso porque eu tinha aqui uma pergunta que tem um bocadinho a ver com isto e vou fazê-la neste momento porque acho que faz sentido, que é se há alguma relação entre o medo de abandono ou rejeição e a dificuldade em manter consistência no autocuidado, aqui ligando um bocadinho estas duas vertentes, e também ainda se há algum padrão de relacionamento mais comum em mulheres que não se sentem bem consigo, com o seu corpo, com a sua imagem. Sim. Começando pelo último é que é mais fácil, não é? Se nós não sentimos bem, homens ou mulheres, com o nosso corpo, com a nossa imagem, ou seja, a nossa autoestima, imagina que eu não me sinto bem com a minha imagem. Se a Joana me disser assim, tu és uma pessoa muito bonita, como é que eu me vou sentir? Mal. Porque na verdade isto não corresponde à minha realidade interna. Então eu vou dizer assim, estás a mentir, ou tu não és uma pessoa falsa, ou tu és... E vou criar... É o meu incómodo que vai estar a prejudicar a relação. Quando na verdade tem que ser sempre o autocuidado. Esse autocuidado é que é... Acho que é importante muitas vezes distinguir o autocuidado e nós sabemos aquilo que nós queremos numa relação. Não é uma questão de egoísmo. É mesmo a necessidade. Nós precisamos mesmo de cuidar de nós. Para sermos bons pais, bons companheiros, boas companheiras, tem que passar por aí. Se esquecemos essa parte, todo o jogo fica adulterado. Como fazer isso sem sentir culpa? Não tem a ver com culpa, isso tem a ver com olhar para nós e perceber que nós precisamos de alguma ajuda. Ou seja, é o mesmo que dizer-te assim, se tiveres uma pessoa que diz assim, olha, eu vejo-me todos os dias ao espelho e não gosto da minha forma física. O que é que tu lhe vais dizer? Vai treinar? Vamos fazer diferente. Vais ter que fazer a alimentação ou o treino, vais ter que fazer alguma coisa em relação para o teu corpo mostre de uma forma diferente. Claro que, depois aqui temos um outro tema, que é, tu podes pôr o espelho que tu quiseres, a pessoa vai olhar e vai sempre ver uma coisa que ela quer ver internamente. E isso é outro jogo, porque muitas vezes tem a ver com processos que vêm da própria infância, a mãe sempre diz, tão magrinha, parece um palito, as pessoas parecem que estás a morrer à fome. Ou seja, há muitas frases que são ditas, e a Joana até mais nessa área está mais dentro disso, que por muito que a pessoa se sinta bem, ela tem uma autoridade muito grande dentro dela. São as convicções. Que foi provocada por essa ideia que alguém plantou. Numa altura onde o terreno era extremamente fértil. Portanto, numa altura em que as crianças estão a crescer, se tu disseres assim, olha, tu és feio, tu não sei o quê, tu tens sempre... o teu irmão é que é bonito, tu és uma pessoa feia, fazes sempre tudo errado. Pronto, eu vou plantar isso num terreno que está muito fertilizado. Portanto, e muitas vezes quando chega à idade adulta os comportamentos das relações são completamente absurdos porque eu não consigo resgatar isto. A solução, trabalho pessoal. Eu acho que começar uma relação sem fazer trabalho pessoal é demasiado arriscado. Portanto, acho que é ir subir o Everest uma pessoa que está totalmente em casa sentada a ver Netflix, de repente no dia a seguir, olha, vou subir o Everest. Isso é muito interessante. Que conversas é que então achas que havia de haver, tipo, logo quando nos estamos a conhecer? Olha, o que é que para ti é importante? Como é que tu te vês a nível de futuro? Não quer dizer que isso não mude,
ok? As nossas ideias ao longo da vida mudam, não é? Portanto, aquilo que nós definimos para nós e aquilo que nós queremos vai mudar, mas neste momento, aliás, se nós pensarmos, os relacionamentos, eles começam por um motivo mágico, que é, as duas pessoas estão no mesmo momento da vida, não é? Porque nós dançávamos juntos há 2 anos, eu acho. 3. E nunca parámos para olhar um para o outro. No momento certo da vida, acontece uma coisa que nós tivemos fomos beber um copo completamente desinteressante. Nenhum de nós tinha interesse no outro. Era só que estava demasiado calor e fomos beber um copo. E da conversa surge um momento de dizer assim, esta pessoa é interessante, só isto. Mas se essa pessoa é interessante, mas eu estou com uma outra agenda, não teria funcionado. Então, acho que é esse momento mágico do relacionamento, sim, que é quando as duas pessoas estão no mesmo momento e se encontram. Okay? Se encontrarem, se estão os dois no mesmo momento, o que é que eles têm? Uma visão em comum, têm valores semelhantes, têm uma perspectiva de vida semelhante e, por causa disso, têm futuro. Porque passado não tem. O que é uma relação? É a conjunção daquilo que é momentos do passado, por isso devemos investir em momentos e experiências juntos, é a perspectiva do futuro. Nós temos um passado muito giro, até agora. Mas imagina que nós temos futuro completamente diferente. Não há futuro na relação, percebes? Porque se eu começar a ver o futuro da minha relação para um lado e a Joana vir para o outro, eu desinteresso-me e ela desinteressa-se. Porquê? Porque já não estamos a ver os dois a chegar ao mesmo objetivo. Como é que nós vemos isso de uma forma muito óbvia e prática e toda a gente tem um caso destes? Amigos que nós temos de longa data, que eram um casal, os filhos, tudo impecável, o filho formou-se e eles separaram-se. Deixaram de ter esta visão em conjunto. Exato. E porque provavelmente também ao longo da relação não nutriram todos estes momentos. E o único ponto em comum Eram é os o filho. filhos. Acabou o filho. Ou seja, o filho está tratado, não é? Exato. E agora acaba a relação. E outra das coisas que eu também gostava aí de acrescentar também sobre a comunicação, principalmente quando estamos aqui a iniciar uma relação, sobretudo é sermos verdadeiros, porque é isso que eu noto, que há muito receio em ser verdadeiros. E obviamente que eu lembro-me na altura quando as minhas amigas e eu também conhecíamos pessoas, olha, será que é desta? Eu dizia sempre isto às minhas amigas, para dizerem aquilo que querem nesta fase, e se realmente nesta fase não querem investir numa relação, mais vale serem sinceras, ou se por outro lado é isso que desejam, serem sinceras sem medo de, mas se eu disser isso a pessoa vai me deixar, então mas se calhar já ia deixar de qualquer maneira. Então isto é algo que eu acredito mesmo com todas as minhas células, porque inclusivamente foi isso que eu também fiz quando nós começámos ainda antes de namorar, mas quando começámos aqui a nossa relação, que era ser verdadeira. Eu acho que isto falta muito em quem realmente quer um relacionamento e conhece alguém pela primeira vez, como muitas vezes temos logo aquela expectativa, será que vai ser esta a relação do meu futuro, será que não? Então eu tenho receio de me mostrar, eu tenho receio de dizer aquilo que eu penso, que eu acredito, acabamos muito de estar ali numa fase meio camaleónica, que é, olha, mediante aquilo que a outra pessoa me disser ou me trouxer, então eu vou-me adaptar e muitas vezes não vou dizer exatamente aquilo que eu penso, com medo de ser rejeitada. E depois admiramos que no final as coisas não resultam, mas não resultam porque não iam resultar de qualquer das maneiras, ou não resultam porque nós também perdemos tempo em estar a investir numa relação onde nós também não fomos verdadeiras. E isto eu acho que é mesmo importante, se calhar é assim um conselho, pelo menos eu vou procurar educar os meus filhos nesta perspectiva de serem verdadeiros, se neste momento não querem uma relação, mais vale dizerem logo, mas se querem, perguntarem. Arriscar. Foi essa a pergunta que eu fiz ao Eduardo. Nós estávamos ainda a sair, passado para aí 15 dias no máximo, eu perguntei ao Eduardo se ele queria realmente uma visão futura, se ele queria uma relação a longo prazo ou se era algo mais passageiro. E se fosse algo mais passageiro estava tudo certo, mas ficávamos por ali porque não era aquilo que eu queria naquele momento. E pronto, e acho que as coisas se alinharam, não é? Pelo menos até agora, mas na altura eu percebi que ele ficou um bocado chocado com a minha pergunta, não é? Porque passado 15 dias se calhar não é a pergunta que a pessoa está à espera de receber, mas para mim era muito importante isto, porque eu queria ter a certeza que se eu estava a começar realmente em ter interesse e em querer investir nesta relação, mas também para não me magoar, para mim foi muito importante perguntar, olha, estás numa de ter uma relação a longo prazo ou estás num momento de vida em que não é isso que tu queres, porque se não for mais vale ficarmos por aqui e ninguém se magoa.
E pronto, ele disse que sim, e aqui estamos nós. Sim, hesitei. Sim, eu ainda me lembro a tua cara. Não, mas é isso, ou seja, ou vai conectar muito ou vai afastar É muito. isso, mas tipo, acho o que momento, temos que não assumir é? isso. Eu acho que, como as pessoas vivem muito hoje, cada vez mais, o momento de solidão, este sim ou não é muito... É arriscado, porque se demasiado for um não, arriscado. eu volto outra vez a entrar nesse buraco da solidão. Então muitas vezes é compensar com pequenas migalhas em vez de isso. criar uma relação a sério. E o que tem um bocadinho a ver com esta questão, voltando aqui um bocadinho atrás, que eu estava a fazer da rejeição, ou seja, se eu não disser algo que eu espero que vá agradar o outro, não é? Eu vou-me pôr numa situação de vou ser deixada outra vez, ou seja, acabo meio que por agradar a todo custo. Agora a questão A todos menos a mim, né? dizem uma frase Exatamente. interessante que é vou ser abandonado outra vez. Agora a questão muitas vezes é que nós sentimos, por algum motivo, a nossa percepção ou por realidade, que fomos abandonados pelas pessoas mais importantes da nossa vida, que foram os nossos pais. Em algum momento que achávamos que eles deviam ter feito isto ou aquilo. E quando isso acontece, qualquer rejeição que é feita numa relação de adultos é reativada a criança magoada que diz não, eu não quero outra vez mais uma pessoa a rejeitar-me. E portanto, muitas dessas pessoas entram numa espiral que é descendente de tentar conquistar outra pessoa, tentar puxar outra pessoa para ela. Numa tentativa de quase que tranquilizar o coração, tipo, agora se esta pessoa pelo menos me aceitar, agora isto vai dar certo. E claro que quando fazemos isso, eu digo sempre, alguém que se coloca como presa, vai haver sempre um predador. Pois. Portanto, a relação é isto, se te colocas numa posição de inferioridade, vai sempre aparecer alguém de superioridade que te vai tirar. Pois há a questão de todas as relações narcisistas, etc., vem porque não é só a responsabilidade do narcisista, também é a responsabilidade da pessoa que aceita estar ao lado do narcisista. É muito... Isto leva-me aqui a outra questão, que é, os opostos atraem-se ou os semelhantes atraem-se? Eu acho que a frase é bonita, mas eu acho que não tem muita correspondência técnica. Mas nós podemos dizer muitas vezes que os nossos pais deram-nos um modelo, ok? E podem ser um modelo de semelhança, pode ser um momento de afastamento. Nós provavelmente vamos encontrar ou procurar esses modelos e espelhar esses modelos sem querer. Ou isso ou o contrário, não é? Nós procuramos, ou eu quero uma relação igual aos meus pais, ou quero uma relação completamente distante dos meus pais. Há sempre esse modelo. E esse modelo vem muitas vezes de proximidade, de afastamento. Agora, as pessoas que são diferentes de nós criam-nos mais curiosidade? Talvez. As pessoas que são mais semelhantes a nós criam-nos mais empatia? Talvez. Só que uma relação de proximidade é diferente de uma relação amorosa. Ou seja, tu podes-me atrair porque és uma pessoa muito diferente de mim ou porque és uma pessoa muito semelhante a mim. Mas isso ser uma relação amorosa é outro caminho. Se nós dissermos do ponto de vista da amizade, sim, às vezes nós temos pessoas que são muito próximas de nós, nós imediatamente encantamos com elas porque elas são muito semelhantes a nós. Ou outras pessoas que nós temos uma curiosidade tal que de repente, quando damos por ela, temos uma relação de amizade com essa pessoa porque essa pessoa nos desperta curiosidade. Então acho que daí uma relação amorosa, eu acho que há outros Eu não sei até que ponto é que polos opostos, se não houver um equilíbrio, se atraem. Pensando no ponto de vista de uma relação, claro que há algumas coisas em que nós os dois somos totalmente o oposto. Sim. Mas não acredito que sejam em coisas fundamentais e fulcrais numa relação. Agora, imaginando que... Espera, mas a questão não era sobre a relação, era sobre a atração. Eu concordo contigo. Sim. Ou seja, posso-me quando vamos para a atrair, relação, mas exatamente. isso não vai resultar na relação. É isso. Porque imaginando que tu eras uma pessoa hiper focada no trabalho, um workaholic, e que para ti a família estava em segundo plano, jamais ia dar, ou pelo menos segundo os meus valores, não iria funcionar, porque eu não concebo uma família onde eu não me sinta apoiada e onde eu não sinta que tu estivesses lá presente. Correto. Se calhar há famílias em que isso acontece, em que é a mulher que acaba por estar ali só no cerne da família e o marido acaba por estar mais no foco do trabalho, e está tudo bem com isso. Mas Aliás, no meu super ponto... recorrente em Portugal. Certo. Agora, até que ponto é que pessoas demasiado diferentes podem se atrair, porque lá está, eu atraio-me pelo desconhecido e por alguém ser totalmente oposta a mim, mas depois na realidade com a rotina do dia-a-dia, como é que isso depois vai dar resultado? Aí eu tenho aqui um pouquinho as minhas dúvidas se numa relação feliz e a longo prazo, se realmente iria mesmo funcionar. Boa. Acho que é uma frase bonita, é? A frase claro, é bonita. Claro. Aliás, porque dá para o mesmo e o contrário, não é? Exato. Exatamente. Voltando aqui, pegando um bocadinho na questão que estavas a falar do padrão dos pais, é possível eu entender um padrão que eu à partida não quero ter, mas eu dar por mim a ser? Claro.
Isso é muito frequente, aliás. Como é Assim. que se sai daí? Trabalho pessoal. Estás a ver? A forma como tu olhas como ir ao ginásio, eu vejo trabalho pessoal. Eu acho que tu deves pensar como é que uma pessoa não faz exercício físico, não é? Eu digo assim, como é que uma pessoa não faz trabalho pessoal? Tipo, eu vou usar novamente uma metáfora que te disse ainda há pouco, que é, imagina, tu estás, uma pessoa que se sentou ao pé de ti neste momento, que é completamente sedentária, e assim, vou subir o Everest. E tu vais-lhe perguntar o quê? Tens treino? Treinaste para isso? Não, mas vou subir e vou conseguir. É exatamente o mesmo quando eu ouço alguém que não está preparado para ter uma relação assim, vou encontrar a pessoa da minha vida ou encontrei a pessoa da minha vida. E assim, espera, a pessoa da tua vida, foste tu que já encontraste? A ti mesmo ou não? Porque enquanto tu não encontrares a pessoa da tua vida que és tu, é impossível que a outra pessoa consiga ver em ti aquilo que tu não consegues ver. Portanto, o trabalho tem que ser teu. E como eu já disse, às vezes as relações estão em momentos diferentes e não temos de estar sempre no mesmo ponto. Nenhuma das pessoas tem que estar sempre à frente. Em algumas áreas vão-se compensar, mas eu tenho que olhar para outra pessoa e perceber assim, eu, pelo menos comigo, eu estou bem, ok? A relação deve ser uma coisa que agrega algo, não é algo que suga algo, ok? Ou que vai entregar algo. Sempre que existe este desequilíbrio de uma relação, não há equilíbrio. Não havendo equilíbrio, não há amor. E quais são assim os primeiros passos que alguém pode dar? Olha, a primeira coisa que tem que fazer é ter consciência sobre si mesmo. Isso é trabalho pessoal. É parar e, em vez de andar à procura de uma relação atrás da outra, pensar assim, que padrões eu tenho, ok? Depois pedir ajuda técnica. Há imensos profissionais, desde coaches, psicólogos, das mais diferentes terapias, constelações, que eu acho que é uma forma muitas vezes Sim. muito poderosa das pessoas olharem os para padrões, precisamente. os padrões familiares, etc. Pedir ajuda, claro, ajuda de pessoas que possa confiar, que sinta que tem uma orientação, que não sei, porque nas relações, deixa-me só dizer isto, é muito fácil as pessoas projetarem problemas seus. Eu já ouvi coisas terríveis, ok? Pessoas quando vêm falar connosco nos dizem porque houve uma vez uma pessoa que me disse isto assim, assim. Eu assim, mas isto é seu ou é da pessoa que disse? Então nos relacionamentos é muito fácil a pessoa transpor para outra pessoa um problema que é seu, e nós já vimos histórias, não é? Sim. Tipo, horríveis, que às vezes ficamos escandalizados porque a gente diz assim, como é que alguém diz isto, não é? E diz porque está a falar sobre si, não está a falar sobre o nosso cliente. Então acho que há aqui um detalhe técnico que é muito importante, que é uma área sensível para se trabalhar, ok? E é o mesmo que tu ires buscar aconselhamento financeiro a uma pessoa que está na bancarrota, não é? Portanto, e é perigoso, porque a pessoa vai dar conselhos que não são de investimento. Quer dizer, eu quero investir no meu capital. E a pessoa diz, guarda o dinheiro seguro, não é? Que isto é uma coisa perigosa. Essa tendência nos relacionamentos é muito perigosa. Agora, tirando isso, que há em todas as áreas, eu mesmo quis um médico e de repente o médico tem um problema qualquer e na verdade não está focado no seu trabalho, está a pensar na conversa com a mulher quando está a fazer uma cirurgia. Temos é que assumir que um relacionamento amoroso exige trabalho pessoal. Não há outra hipótese. É subir o Everest sem uma pessoa sedentária decidiu no dia a seguir subir o Everest, é começar uma relação. Eu substituiria grande parte das disciplinas que os meus filhos têm na escola para lhes ensinarem finanças e relacionamentos amorosos. Sem nenhuma tendência. Olha, isto é assim, tens de conhecer quem és tu, o que é que são os teus talentos, o que é autoestima, o que é uma autoestima alta, o que é uma autoestima baixa, o que é uma autoestima demasiado alta, que na verdade é mais do que aquilo que tu queres parecer, porque é que tu tens essa necessidade. Tipo perguntas que eu acho que eles deveriam fazer para quando chegassem à idade adulta, olhar para a outra pessoa e dizer assim, esta pessoa não está pronta. E teve toda a informação, mas não está pronta. Porque tu podes ler todos os livros da FNAC e fazer exatamente tudo igual, não é? Vocês têm algum tipo de digamos que rotina com os vossos filhos nesse sentido? Nós temos uma preocupação. Eu acho que a Joana até é mais sensível nesse sentido na comunicação. Eu sou demasiado direto em alguns aspectos. Ela é mais sensível nesse sentido. Que é, sempre nós falamos sobre comunicação, sobre relacionamentos, nós dizemos sempre as mesmas questões, que é respeitarem-se a vocês próprios, respeitarem outra pessoa, saberem quem vocês são, saberem que são felizes nessa relação ou não. E eles não têm ainda idade para isso. Mas eu tenho uma filha mais velha e ao longo desse processo ela foi sempre ouvindo isso. E ela acabou por tomar algumas decisões importantes nas suas relações, de terminar, ou começar, ou exigir, exatamente com esses fundamentos, que é, nós temos de estar bem numa relação. Outra pessoa faz-nos sentir bem, estamos bem na relação. Não nos faz sentir na nossa melhor versão, não estamos na relação certa. Sim.
aproveitamos muito a hora das refeições. Exato. Para falar com eles, não só sobre o que é que aconteceu no dia, mas também perguntarmos como é que eles se sentem, como é que eles estão. Então, falar sobre sentimentos e sobre emoções é uma coisa que nós promovemos muito em casa, porque nós queremos saber muito mais do que aquilo que eles nos dizem do sim, está tudo bem, não é? E às vezes esse sim, está tudo bem não é bem assim, ou porque motivo é que algumas vezes, no caso o nosso filho mais novo, o Lourenço, que tem 6 anos, porque ele às vezes está mais irritado, e quando nós puxamos um pouquinho mais por ele depois vem-nos dizer que foi alguma coisa na escola que aconteceu. Então um comportamento tem sempre a ver com algo anterior, com algo que se tenha passado, e nós procuramos fazer isso. Eles ainda são pequeninos, nós sabemos, só que este tipo de conversas, este tipo de abertura e de exemplo que também nós procuramos lhes passar, nós acreditamos que é essencial para que eles consigam ter cada vez mais bagagem do ponto de vista emocional, comecem também a perceber aos poucos e poucos o que é ok e o que é que não é ok, que vejam também nos pais não só um exemplo, mas também um porto de abrigo, para daqui a pouco tempo, quando eles também começarem os seus próprios relacionamentos, estejam mais bem preparados, porque isso nós acreditamos que é extremamente importante. A educação emocional é muito importante, para além depois da parte da educação financeira que tu também referiste, mas a educação emocional é extremamente importante, o não ter vergonha de falar sobre as coisas, de falar sobre sentimentos. Parece que nós estamos cada vez mais a querer ser abafados com tudo isto, não é? Parece que vivemos agora numa sociedade em que não podemos falar ou mostrar nada, com medo de ser criticados, enfim. Acredito que isto vai aqui por um rumo, às vezes não assim tão bom, então nós procuramos muito fomentar esse tipo de conversas e de abertura em casa para que eles possam trabalhar a parte emocional, que nós percebemos que é extremamente importante, principalmente nos dias de hoje, em que é tudo tão digital, tudo tão automatizado, muitas vezes tudo tão impessoal, que nos esquecemos de olhar, de ler no body language, na linguagem não verbal, o que é que a pessoa está a dizer. Ainda hoje a Vitória dizia-me isso. Eu achei muito curioso, porque a nossa filha pediu-me qualquer coisa e eu devo ter feito ou seja, não lhe disse um sim ou um não, mas devo ter feito algo no meu corpo, que a Vitória disse: mamã, eu já sei pelo teu corpo quando é que tu me estás a dizer não e quando é que tu me estás a dizer sim, e aquilo encaixou. Eu pensei, olha que engraçado, não é? Com 11 anos, que sim, que eu já percebi. Exato. Assim, mas eu não disse nada assim, mas aquilo que tu disseste, o teu corpo disse isso. E é muito engraçado, não é? Então isto é importante, é ensinarmos também as nossas crianças a estar menos assim no telemóvel e mais com queixo levantado para a vida, olhar aquilo que está à nossa volta e saber ler estas entrelinhas, até para perceber, olha, esta pessoa está-me a tratar bem ou está-me a tratar mal, esta pessoa vai ser boa para mim ou não vai ser, porque muitas vezes isso está tudo lá, mas nós é que colocamos tipo umas lentes bem mais desfocadas e não queremos ver. Quantas vezes é que iniciamos uma relação, toda a gente à nossa volta nos vai dizer que aquilo não é o caminho e nós continuamos a colocar os óculos cada vez mais em cima, cada vez mais, para não ver aquilo que é o óbvio. De alguma forma aquilo serve-nos alguma coisa. Não é? Sim. As migalhas. Eu acho que isto é um bocadinho como as dietas, tipo, a pessoa já tentou, no fundo toda a gente já tentou dietas malucas, não é? Toda a gente. Mas depois quando chegas finalmente a um profissional que te mostra o caminho certo, tipo, tu acabas, ou seja, estás a procurar algo diferente porque estás farta daquele padrão que já viste que não funciona, mas quando chegas ao padrão certo, tu foges para o que é seguro, que é o que já sabes que não funciona. Ser humano é muito estranho. Preferem uma coisa má segura do que uma coisa boa insegura. Isso é muito esquisito. É verdade. Mas tem esse abismo do que vem, mesmo que seja uma coisa incrível, às vezes é demasiado assustador. Eu acho que até é mais profundo. Eu acho que também vai à parte de será que eu estou a sentir que eu sou merecedora disto? Ou seja, eu já percebi que este é o caminho da solução, no entanto aquele é que é o seguro. Será que eu me sinto merecedora de ter acesso a esta relação? Será que eu sou merecedora de me sentir verdadeiramente bem comigo e com o meu corpo? Porque a realidade é que ao longo de toda a minha vida não foi isso que eu vivi. Então, tanto na parte dos relacionamentos como na parte aqui do corpo, não é? Então, toda a minha vida eu não me senti bem com o meu corpo. Como é que é eu sentir-me bem com ele?
no fundo é quem é que eu vou deixar de ser. Exatamente. Não é? É tipo, e se eu conseguir? É Claro, assustador. claro, tal e qual. Eu no outro dia ouvi uma frase que me fez muito sentido, que era nós somos muito mais leais que livres. Bateu-me mesmo... Isso é muito forte. Mas tem um motivo. Nós somos leais porque nós precisamos de pertencer a uma família. Porque desde a nossa origem, se nós não tivéssemos parte de uma família, nós morreríamos, não é? Não por falta de segurança ou de alimentação. No início da nossa era, nós ficaríamos completamente, seríamos dizimados. E, portanto, o conceito de família é muito importante. E a nossa família traz muitos traumas, muitas dores, não é? E ser leal tem a ver com isto, tem a ver com eu sou leal, imagina, se os meus pais tinham uma relação de pouco afetividade, porque é que eu mereço uma relação de afetividade? E os padrões estão lá. Há pouco tu falavas nos padrões. Se nós fizermos aqui a nossa árvore genealógica, mas ligado à parte dos relacionamentos e dos factos que aconteceram, muito provavelmente nós vamos encontrar essas lealdades. Não é? Se calhar a minha mãe não foi feliz no relacionamento e eu também tenho dificuldade em encontrar essa relação saudável, mas se eu andar para trás eu também já vou verificar que isso também aconteceu com a minha avó ou mais para trás. Então acabam por ser estas lealdades que, mais uma vez, quando nós temos consciência disso, nós somos responsáveis por mudar também um pouco a nossa história. Sim, Não eu temos, depois acho que isso há não é uma alguma fatalidade. dificuldade ok, já percebi que há um padrão que eu não quero repetir, não é? E sair daqui, tipo, de honrar, ou seja, eu não vou repetir por honrar vocês, e eu acho que este caminho muitas vezes fazem dor. Então, tipo, meio que para quebrar o padrão, cortamos literalmente tudo e saímos sozinhos. Digamos que eu vejo assim diferente, vejo. Acho que quebrar o padrão não passa por necessariamente entrar em sofrimento, em dor sim, ou seja, dor de reconhecer o padrão, é inevitável, rever a história, acho que isso é uma coisa importante. Romper radicalmente é continuar no padrão. Ok. Ou seja, se eu tenho pais que eram extremamente, sei lá, frios, eu vou ter uma relação demasiado melosa ao ponto de repente a outra pessoa já não diz é demais, é demais. Mas quanto mais me diz que é demais, mais eu necessito. Então torno uma pessoa needy, não sei se isso qual é que seria a tradução dessa palavra, mas tipo uma pessoa muito apegada, muito necessitada. É um padrão, só que ele está a replicar um espelho do outro processo. Só que o espelho pode ser direto ou inverso. Então, o único caminho que nós temos de facto é honrar essas pessoas. Elas tiveram as suas dificuldades, elas chegaram até aqui, nós somos fruto disso. E quando nós, olha, vou dar um exemplo. Quando eu faço celebração de casamentos, e uma das coisas que eu faço nessa cerimónia é de facto honrar os pais. Apesar de tudo. Okay? Às vezes as situações não são incríveis, mas é honrar no sentido em que, olha, se vocês não tivessem passado tudo o que vocês passaram até aqui, eu não estaria aqui agora. E vejam-me com bons olhos se a minha relação for melhor que a vossa. Só isto. É pedir permissão, porque a história foi diferente, porque tudo começou de forma diferente. Eu quero viver de uma forma diferente a minha relação. Eu quero pedir permissão a vocês. É uma permissão que é tácita, não é? Olha, vejam-me com bons olhos se a mim correr melhor, não é? Mas isto é lidar também com aquele confronto de não foi tal e qual como eu desejava que fosse. Mas eu posso fazer diferente. Eu tenho a responsabilidade de fazer diferente. E apesar disso, reconhecer que vocês fizeram coisas importantes com a vossa capacidade. Os nossos pais, e eu se calhar olhando para trás penso assim, eles fizeram o melhor que eles conseguiram. Eles não tiveram a intenção de fazer coisas que não fossem boas. Só que eles com a capacidade fizeram isto. Da mesma forma que eu espero que os meus filhos tenham dito, digam em algum momento, eles fizeram o que conseguiram, vamos fazer melhor. E isto é que nós temos que aceitar que essa permissão deve ser dada para continuar o caminho daqui para a frente. Não é quando nós olhamos para esta questão das lealdades, não é uma fatalidade. Olha, de repente tive azar, na altura que me sorteou a família, caí na família errada. Tem muito mais a ver com, olha, aconteceu isto, daqui que eu venho, esta é a minha origem, ok? E, portanto, tenho mãe, tenho pai tal e qual como eles foram. Ou porque foram ausentes, ou porque foram demasiado exigentes, ou o que for. A partir daqui eu posso fazer o meu caminho e pedindo um pouco de permissão que eu faça diferente. Isto é uma lealdade. Uma lealdade, mas que segue com liberdade. Acho que as duas coisas se conseguem complementar. Sim, eu acho que isto até se vê, lá está, mais uma vez, e aqui ligando as áreas, não é?
na questão das dietas. Tipo, a pessoa que quebra o padrão do, Totalmente. dos largos doces, não é? É igual, exatamente. Sim. Há assim algum padrão que vocês identifiquem na vossa vida que possam falar sobre e como é que desbloquearam? Ou seja, qual foi o ponto que detectaram e como é que trabalharam isso? Diz um padrão que é disfuncional, é isso? Sim. Olha, eu posso assumir, é fácil, que é, eu quando comecei o relacionamento com a Joana, a minha demonstração de afeto não era muito profunda, não é? Eu nunca fui uma pessoa de afetos. Nunca recebi, nunca soube dar, não era um tema meu. Os meus pais tiveram quando eles tinham 40 e tal anos, portanto eu sou filho do tipo, olha, orienta-te aí, não é? Portanto, e as relações que eu tinha e tive ao longo da minha vida nunca foram relações de muito afeto, foram relações de proximidade, de brincadeira, de diversão, mas nunca de demasiado afeto. Eu lembro da Joana dizer que eu não era afetuoso. Ok, tipo, eu fiquei a pensar, tipo, o que é isso? Eu nunca tinha parado de pensar sobre isso, é um choque. E o crescimento pessoal começa sempre por um choque, não é? É uma coisa que me surpreende, eu fiquei a pensar naquilo. Aliás, normalmente eu fico, a Joana diz alguma coisa, eu fico a pensar, depois às vezes descarto, outras vezes volto para trás, assim, espera, aquilo que tu disseste faz algum sentido. E isso foi um padrão que se alterou. Neste momento eu é que digo que ela tem que ser mais afetuosa. Já consegui superar o padrão. É verdade. Olha, aqui no meu caso, e talvez também para mim a comunicação seja tão importante e talvez esse também tenha sido aqui um dos padrões que eu tenha trabalhado mais sobre eles, precisamente para conseguir dizer aquilo que eu penso sem me sentir criticada. Então, claro que quando eu era mais nova, o meu pai era mais rígido, então eu lembro-me perfeitamente de eu uma vez estar a chorar no quarto e o meu pai passou por ali, viu-me a chorar e disse-me, mas porquê que estás a chorar? Já nem sei o que é que eu lhe respondi, qualquer coisa, e ele disse, olha, mas és demasiado nova para estar a chorar sobre essas coisas, tu não tens problemas, então não tens que estar a chorar. E isso para mim foi uma coisa que me marcou muito, que é, olha, eu não posso chorar, eu não posso dizer que tenho problemas porque não faz sentido. Então foi uma das coisas que me acabou por talvez enrijecer demais, colocar aqui uma capa demasiado grande de não posso chorar, não posso mostrar os meus sentimentos, falar sobre isto não é ok, porque não há ambiente para falar sobre emoções. Talvez daí também para mim ser tão importante falar sobre isso em casa com os nossos filhos, precisamente por não ter havido grande espaço para mostrar. Então, claro que quando iniciei o relacionamento com o Eduardo, este foi um dos temas que obviamente apareceu, não é? Que quando as coisas não estavam assim tão bem, eu tinha muita dificuldade em mostrar realmente o que é que eu estava a sentir, então acabava sempre por pôr aquela capa de durona, quando na realidade aquilo me estava a corroer. Então, mais uma vez, como é que se supera isso? Com consciência e com trabalho pessoal, não tem como, não é? Então é isso. Uma coisa também que eu acho que é interessante pensar que é o relacionamento amoroso é o espaço mais fértil para crescimento pessoal. Okay? Porque de facto o amor faz-nos fazer coisas que nós não faríamos de outra maneira e porque também a relação nos traz feridas muito mais evidentes do que aquelas que nós podíamos imaginar. Nós podemos ser os campeões de Fórmula 1 no trabalho, mas depois quando chegamos à empresa e ao negócio e estamos todos impecáveis, mas quando chegamos à família e à relação, a nossa parte pequena aparece muitas vezes. E eu acho que por isso é um espaço, um playground, não é? Quase de muito fértil para crescer, porque o amor às vezes faz-nos superar coisas, e também um espaço de muita fragilidade, porque é aí que nós vamos olhar para feridas muito profundas. E como lidar quando há uma parte que começa a olhar para si e a outra mostra muito bloqueio nesse sentido? Olha, eu acho que é um dos maiores desafios das relações. Eu disse há pouco que nós nem sempre estamos no mesmo patamar, um está mais à frente, outro está mais atrás. Eu acho que o amor muitas vezes faz esperar, para que a outra pessoa possa acompanhar. Quando a outra pessoa não acompanha, não há relação. Exatamente aquilo que nós falámos ainda há pouco, que é, se nós temos duas pessoas que têm passado, mas não têm futuro, elas não conseguem estar juntas. Boa. Okay? Porque, inevitavelmente, se os mundos começam-se a separar, e quando olhas para outra pessoa é um estranho.
Muito bom. Inevitavelmente isso vai acontecer. Então, se eu estou numa relação e se eu começo a trabalhar cada vez mais sobre mim, eu posso também procurar ajudar que o outro também entre para este meu mundo, também faça parte deste meu mundo. Às vezes nós ouvimos dizer que foi por causa do coaching ou do desenvolvimento pessoal que nós nos separámos. Não é por causa disso, porque há aqui responsabilidade de parte a parte. Obviamente que se eu começo a trabalhar sobre mim, começo a identificar padrões, há muita coisa que eu começo a ver na relação que pode não fazer sentido. Agora, há aqui vários caminhos, que é, eu posso continuar a fazer esse caminho sozinha, tipo numa de superioridade, de eu estou aqui e tu ainda estás aqui e nunca me vais conseguir acompanhar. Naturalmente a relação vai ser cada vez mais distante e vai terminar. Ou então eu posso fazer outra coisa, que é, olha, eu percebi isto em mim, eu percebo isto na relação, não é isto que eu quero, porque eu não me sinto bem assim. Eu gostava que a nossa relação fosse para outro caminho. Estás disposto ou estás disposta a também fazer esse caminho comigo? Então, em vez de, olha, eu estou aqui, não é? No alto do meu pedestal, é falar, comunicação com o meu parceiro e falar com ele, olha, puxar um bocadinho para este lado. Claro que depois há a parte da escolha, que é a pessoa com quem eu estou pode não querer essa parte. E aí é essa pessoa que está também a afastar-se. E está tudo certo. Mas também pode haver esta surpresa de, por causa de eu ter baixado um pouco do pedestal e ter puxado o outro também para o meu mundo, que de repente já não é o meu mundo e já passa outra vez a ser o nosso mundo noutro caminho, noutro patamar. E isso faz crescer as relações. Perfeito. Antes de irmos aqui à parte profissional, queria só fazer-vos uma última pergunta, que é, acham que não teriam aprendido algo que hoje sabem sobre vocês se não se tivessem cruzado um com o outro? Claramente. Claramente. Tantas coisas. Consegues dar-nos assim um exemplo? A questão de... É que eu te disse há pouco. Eu acho que a relação é um espaço incrível de autoconhecimento, de perceber fragilidades, dificuldades que tu tens, dificuldades que a outra pessoa te mostra sobre ti. Falei-te sobre a questão do afeto, a questão muitas vezes da comunicação, a forma como muitas vezes dizes as coisas por uma forma infantil, porque há uma raiva que está lá resguardada tantas e tantas vezes que nós olhamos para trás com mais calma e nos rimos de coisas que nós já fizemos no passado, e isso são padrões que tu evoluís. Ou seja, há uma coisa que eu acho que é importante perceber, e é um dos desafios das relações continuadas, que é, quando nós estamos numa relação amorosa, ela não é constante. Porquê? Porque nós não somos constantes. A Joana de hoje não é a mesma Joana do ano passado, nem eu sou o mesmo o Eduardo do ano passado. Somos pessoas totalmente diferentes. Totalmente diferentes. Temos que assumir isto. E, por sermos totalmente diferentes, temos de ter um esforço permanente de estarmos a equilibrar a relação. Ou seja, a terceira entidade nunca pode ser perdida. Se tu perdes a terceira entidade, tu deixas de te identificar com ela. E aí tu deixas de investir. Agora, quando tu estás numa relação e tu evoluís ao longo do ano e estás lado a lado com outra pessoa, para nós, se calhar, é igual. As pessoas que nos veem de fora dizem, vocês são completamente diferentes. Vocês são pessoas diferentes e temos que assumir isso, não é? Porque nos cruzamos com pessoas diferentes, porque tivemos desafios diferentes pessoais ou profissionais, e por causa disso nós tornamos pessoas diferentes. E a pessoa que está do outro lado, muitas vezes, nós já tivemos essas conversas, tipo, eu dizer alguma coisa e a Joana ao princípio diz assim, não sei se fez assim, ok? Está bem. Mas eu tenho que partilhar contigo como é que eu vejo, que é para depois a partir daqui a gente conseguir evoluir. A nível de negócio, inclusivamente. E esse caminho é um caminho de par, ok? Onde eu partilho, onde eu escuto, onde eu estou disponível para receber e para continuar. Se do outro lado há um caminho de ímpar, que é, olha, eu estou deste caminho, tu fazes o que tu quiseres. É inevitável que daqui a um ano olhes para a relação e cada um está numa ponta oposta. E isso acontece com muita facilidade. Tem que haver sempre esta visão em conjunto. Eu estou a crescer, estou a desenvolver, estou focada no meu negócio, ou estou focada noutra área qualquer, mas, como o Eduardo dizia, há uma terceira entidade, que é a relação. Sempre. E se nós não olhamos para isso, o risco, precisamente, é, passado 20 anos, quando os nossos filhos saem de casa, nós sentamos no sofá, olhamos um para o outro e dizemos... E agora? Do que é que a gente vai falar? E agora? O que é que nós vamos fazer? E são autênticos estranhos. E isto acontece muito frequentemente. Muito frequentemente mesmo. E não acontece ao fim de 20 anos. Acontece todos os anos, todos os meses, todos os dias. Claro. A gente tem que perceber que a pequena microdistância que estamos a criar num dia, daqui a 20 anos, vai ser uma distância gigante.
Eu acho que a mulher aqui ainda tem o ponto de nem ela sabe quem ela é. Ela foi durante 20 anos a mãe do Bernardo. Certo, exatamente, exato. exatamente. Então, no caso das mulheres, é gritante, não é? É gritante a quantidade de mulheres que eu vejo que, com a mesma idade que eu, que às vezes quando elas me dizem a idade, eu penso, bem, pá, que horror, elas já parecem, pá, uns 60, ou seja, não há um autocuidado, não há um olhar para dentro, não há um cuidado de saúde, não há um tempo pessoal, ou seja, a mulher apenas viveu para a maternidade, para o trabalho eventualmente, para o marido, não é? Ter as coisas todas certinhas e não sei o quê, e anula-se. Mas às vezes não é para o marido, é para a casa. Para a casa, não é? sim, para exato. o marido ter as coisas organizadas, Exato. quando o marido nem olha para ela. Exatamente. Isto é muito complexo. Então, é muito complexo, por isso acredito mesmo que temos que ser a prioridade de nós mesmas, pronto, ponto final. Se eu não estiver bem, eu não vou conseguir estar bem com o Eduardo, não vou conseguir estar bem sequer com os meus filhos, nem vou conseguir estar bem no negócio. Então, não é egoísmo, não é? Nem é um luxo, mas é algo que tem que ser prioritário mesmo, principalmente para nós mulheres que assumimos muitos papéis, não é? E infelizmente às vezes as coisas não correm como nós desejamos. Isso leva-nos um bocadinho de volta àquele ponto que é, acho que às vezes o problema não é o tempo, é o facto da mulher não se sentir culpada ao dedicar-se tempo. Sim, certo, não é? Porque sente que se eu estou, imagina, ginásio, não é? Se eu vou ao ginásio, então eu já não consigo deixar as coisas preparadas em casa, mas se eu tenho um marido, ele também pode fazer. Ou o que é que os outros vão dizer? Tipo, Ou o que é que os outros vão dizer? Vou buscar uma filha às 6 porque fui ao ginásio. O que é que elas vão dizer? Olha, mas isto é real. Quantas vezes é que eu ouço isto? É real. É real, muito real. Há 2 semanas atrás, ainda faço um pouco de nutrição, porque ainda gosto de me manter aí com a mão na nutrição para depois também conseguir ajudar as minhas alunas de outro modo. E a minha paciente, ela dizia-me precisamente isto. Ela dizia-me que agora quando ela tinha sido mãe e vai voltar agora ao trabalho em janeiro, está a iniciar o exercício físico, e ela dizia-me que ainda está a gerir como é que em janeiro vai conseguir conciliar o horário, porque o que é mais favorável para ela é deixar a filha meia hora mais cedo, estamos a falar de meia hora, em vez de ser às 9h30, às 9. Então é deixar a filha meia hora mais cedo para poder ir para o ginásio, para então depois às 10 estar no trabalho. E quando eu lhe perguntei, então, mas de que tempo é que nós estávamos a falar, não é? Ela disse-me, é que eu vou ter que a deixar às 9 em vez de deixar às 9h30. E eu parei, eu não sei que não verbal é que eu lhe fiz, e claro que eu lhe disse, Rita, é tempo para si, isto é inegociável, estamos a falar de meia hora não é nada, ela vai estar ótima, só que se a Rita não tiver esta prioridade consigo, também depois não vai conseguir estar bem com ela. Então ainda há muito isto, porque ela dizia-me que como é que ia gerir esta situação em janeiro para não se sentir culpada de deixar a filha meia hora mais cedo para cuidar de si. Porque é aquela coisa de... porque ela dizia-me, como é que lá na creche vão ver, não é? Porque se elas souberem que eu vou pô-la mais cedo para ir ao ginásio, eu acho que eu nem vou com roupa de ginásio nem nada, porque senão elas podem torcer o nariz. E isto é surreal. Isto está a acontecer, isto foi há 2 semanas, não é? Portanto, é mesmo importante quebrar paradigmas e realmente valorizar cada vez mais o papel da mulher. Perfeito. Em termos profissionais, o que é que então nos espera? Contem-nos um bocadinho mais sobre esse projeto e outros também. Então, olha, o Power Couple é um projeto que nós temos vindo a viver e agora decidimos partilhá-lo também. Que é, nós temos uma realidade que é, nós somos empresários, ainda que tenhamos em áreas diferentes e algumas colaboramos, mas temos esta parceria e somos um casal. Portanto, nós sabemos exatamente o que acontece quando nós temos um casal que tem negócios. Que é, chegas a casa e falas sobre os negócios, não falas sobre a família, falas sobre a família e esqueces da relação. Então nós queremos trabalhar aqui este triângulo entre negócio, família e relação. E pôr estes 3 eixos alinhados. Porque nós sabemos que se algum destes eixos se desalinha, cedo ou tarde os outros 2 vão ficar desequilibrados. Isto é um triângulo equilátero. Então nós criamos um projeto que acompanha esses casais para irem de facto de
de couple para power couple, né? Para poderem ter mais proximidade, mais intimidade, mais projeção no negócio e consigam crescer juntos, porque muitas vezes o que é que nós sentimos? Pequenas discussões em casa levam para pequenas discussões no negócio. E vice-versa. Pequenas questões de negócio levam para pequenas questões em casa. E nós sabemos que isso afeta drasticamente as relações, afeta os negócios em última instância. Então, esse é um trabalho de acompanhamento onde nós semanalmente trabalhamos através de rituais, através de preparação de áreas, tanto a nível pessoal, a nível de negócio, para que os casais saiam de lá, de facto, com uma transformação ao fim de 3 meses. É um programa intensivo de autoconhecimento, mais do que isso, precisamente para casais que empreendem, porque nós acreditamos que casais que empreendem juntos ou que têm negócios em conjunto vão conseguir prosperar muito mais, porque é um grande desafio. Eu tenho o meu projeto, ele tem o projeto dele, chegamos a casa, falamos sobre estas áreas, ajudamos-nos até a nível de negócio, de parceria profissional, e depois damos por nós a perceber que estes temas se misturam e deixa de haver este tempo para a relação. E depois, quando vêm os filhos, isto obviamente que potencia muito mais, não é? Então acaba por haver o foco naquilo que é a área de sobrevivência, que é o quê? O profissional. Não é? Então acabamos por ver estes casais super, hiper, mega focados ou nos seus negócios em conjunto ou em negócios que têm e que ambos empreendem, e que depois deixa de haver o negócio mais importante, que é a relação, não é? E acabamos só por estar focados no trabalho e em fazer mais e em trazer dinheiro para casa, mas precisamos de conciliar tudo. Perfeito. É isto. E alguém que nos esteja a ouvir neste momento, porque é primeiro preciso ser um couple. Ou seja, a pessoa que nos ouve pensa, será que eu sou pelo menos um couple para ser um power couple? Ou seja, é possível reativar alguém que a relação aparentemente esteja há algum tempo... Esse é o meu trabalho. Faço isso totalmente. Não, agora respondendo, claro que sim. Acho que às vezes há pequenos erros que são cometidos no dia-a-dia que podem ser reativados, podem ser, essas separações podem ser restabelecidas e as relações podem naturalmente se restaurar e fortalecer. Sim. Aqui não há, e acho que acima de tudo é um primeiro sinal, é um sinal de facto que as relações não vão ser estáticas, as relações vão ter desafios, e quanto mais as pessoas aceitarem isso e assumirem isso, mais fácil é suposto nós superarmos juntos desafios. Então, se aparece um desafio, olhar para ele com sentimento de missão também da relação, que olha, a nossa missão é superar isto juntos. Quando já estamos assim perdidos há muito tempo um do outro, qual é aquela coisa que nos faz pensar, tipo, porque pensamos, não é? Será que isto ainda faz sentido? O que é que me faz perceber que sim, que ainda vale a pena o esforço, ou que não? Eu acho que não é uma pergunta simples, mas acho que algumas perguntas têm que ser feitas, nomeadamente se quando eu estou a pé dessa pessoa eu consigo ainda mostrar essa melhor versão, porque às vezes aparecem momentos onde a pessoa tem esses flashes, ok? E é importante isolar esses momentos. Isolar esses momentos é pensar, olha, isto de facto é um momento onde é um episódio raro, é uma coisa que nós não... Imagina, eu quando estou com essa pessoa sempre a falar de trabalho, nós temos um excelente momento a dois. Ok, isso é um bom princípio. Talvez o problema seja mais simples, que vocês não podem falar tanto de trabalho. Imaginemos um caso, não é? O que é que nós temos que analisar é nível de respeito e a nível de correspondência. Ou seja, o pior sinal que nós temos de uma relação é quando a outra pessoa me é indiferente. Okay? Quando a pessoa está irritada com a outra pessoa está perfeitamente a manimbar-se. Esse é o pior sinal. Eu diria que nesses casos dificilmente a relação é recuperável. Quando a outra pessoa me diz algo que me incomoda, que me irrita, que me faz chorar, que me faz gritar, isso são sinais de correspondência. Okay? Aliás, o pior sinal que nós podemos ter de alguém que acabou uma relação é dizer eu odeio o meu ex. Assim, bom, isso é um sentimento demasiado forte, talvez não esteja pronta para uma nova relação. Mas eu odeio. Pronto, mas quanto mais, o ódio não é um sentimento neutro. Okay? Portanto, o ideal de uma relação que acabou é assim, olha, sinto feliz que essa pessoa tenha passado na minha vida, não é a pessoa certa, eu agradeço aquilo que eu passei com essa pessoa. Isso é o momento ideal, que é de facto, estou pronto para o que acontecer, eu vou para uma nova relação inteiro, não vou agarrado a algo arrastado a mim. E esses sinais também podem ver dentro de uma relação, que é de facto, eu estou ao lado desta pessoa porque ela incomoda, ela faz-me sentir mal. Outra coisa é perceber, mas ela faz-me sentir mal porque tem um padrão de
narcisismo, de me inferiorizar, de me criticar. Bom, isso é um sinal que tem que fugir rápido, não é? Porque muitas vezes é o que é que eu faço à relação para ela funcionar. E outra coisa que muitas vezes é importante perceber é quando nós estamos bem connosco e sabemos exatamente o que é que nós queremos numa relação, deixa de ser o outro que valida se eu estou pronto ou não estou. É pensar que no estágio em que eu estou agora, esta pessoa é uma pessoa que eu não quero mais ao meu lado. Okay? Não é por preciosismo, é porque eu acho que de facto ela não traz o meu melhor. Ela não traz um padrão que eu quero, e se eu me afastar dela, o que eu vou sentir é um vazio. Mas o vazio é meu, não é da pessoa que me está a preencher. Porque, por norma, quando nós vamos para uma relação com vazio, outra pessoa tenta nos dar um cheirinho desse preenchimento e depois foge. E a pessoa entra ali num processo muito manipulador. Boa, perfeito. Há assim mais algum projeto que queiram falar? Sim, esse é aquilo que nós estamos neste momento a colocar muita energia. Sim. Depois cada um de nós tem os seus projetos e continuamos, a Joana na parte da nutrição. Não só na nutrição, de mentoria. Sim, na mentoria, digo, nutrição, no acompanhamento de nutricionistas. Nós lançámos o ano passado com muito sucesso o Love Summit também, é um evento que tivemos e onde apresentámos o Power Couple. Que vai ter uma nova edição este ano. Também, no ano passado conseguimos 400 pessoas e neste momento também estamos bastante bem alinhados para isso, onde juntamos especialistas da área de relacionamentos, desde a sexualidade, parentalidade, das mais diferentes áreas, para virem falar sobre... Isso foi agora recentemente, não? Foi em outubro do ano passado. 4 e 5 de outubro deste ano. Ainda não tem. Sim, foi deste ano. Este ano, exatamente. Já Quer estou dizer, em quando o episódio 2026. sair tens razão, já vai ser 2026. Agora em 2026 está 10 de 11 e 12 de outubro. Sim. É o fim de semana. Sim, foi. E em outubro do próximo ano também vamos voltar a fazer a nossa 9ª edição do Wellness Digital Summit, que vai ser a 23 e 24 de outubro, um evento de marketing e empreendedorismo para profissionais de saúde. Já temos alguns palestrantes confirmados na área da marca pessoal, na área da produtividade, na área das personalidades também e na área da inteligência artificial nos negócios da saúde. Então já são aqui alguns palestrantes que já estão fechados, que vão fazer parte aqui da nossa 9ª edição do Wellness Digital Summit. Boa, e que eu recomendo muito, se alguma colega está aqui a ouvir neste momento, porque foi precisamente lá que eu conheci o trabalho da Joana e já partilhei em off que foi dos melhores eventos que eu já fui, portanto, Obrigada, parabéns. Filipa. Obrigada. Bem, vamos aqui a uma segunda parte do episódio para terminar. Temos mais 2 jogos para fazer, pode É ser? isso, Vamos é lá. isso. Então, vamos fazer aqui o primeiro jogo, que é o jogo do pote. E vocês vão encontrar aqui nomes de pessoas conhecidas, ok? E vocês vão ter que retirar 4 nomes e vão ter que escolher em casal, claro, isto vai ter que ser uma decisão mútua. Nós temos 2 cada um? Pode ser, uma forma justa, para vosso PT, para vossa nutricionista, para vosso melhor amigo. Eu sou péssimo em nomes, é? Sou já Se avisar não para conheceres não... alguém, nós Ajudamos. Tens dois Já já? tirei 2. 2, tá? Ok, PT, nutricionista, melhor amigo, terapeuta, só tem um? Ah não, tem 2. Quem escolheriam e porquê? Ok. Assim vamos explicar quem é quem, não é? Calma, Eu sou vais aquela pessoa que conhecer. faço... Manuela Maraguedes, adores. Ok, Ok. pronto. Roger Federer, conheço, pronto. Já estou mais tranquilo. Exato. Sim, eu acho que são pessoas Eu sou aquela pessoa Este é que para faço PT, claro, não é? terapia a um casal e a Joana diz-me assim, não conhece, assim, não faço a mínima ideia. Sim. Preciso de ajuda. Raquel Henriques, ela é atriz e eu vou-te mostrar. E Carolina Patrocínio. Esse também sabemos. Ok, a Também Raquel pode ser Henriques PT. é atriz e ela também, agora mais recentemente, fez competições de culturismo. Vocês devem conhecer da altura dos morangos? Por aí, não? Deixa-me ver, desculpa. Faço ideia. Ela fazia muitas novelas, eu Não. lembro-me dos morangos. Sim, Não sim, me lembro de ok. mais nenhuma. E está ligado ao culturismo? Sim, agora Ok, sim, mais tá bem. recentemente. Não faço ideia. Mas também. Então, Essa não conheço, está fora. quem é que é? Diz-me lá outra vez. Então, PT, nutricionista, terapeuta, melhor amigo. Vai ter que ser, os 4 têm que entrar na lista. Claro. Tem. Então, olha, Cada um tem que ter um cargo. pode ser PT, Sim, a Roger Federer, sim. claro, nutricionista, porque ela até é acompanhada por uma Patrocínio. colega minha. Eu acho que esta como melhor amiga deve ser ótima. Sim, desse. Deve estar sempre em cima da fofoca toda. E tem um bom poder de argumentação. Tem.
E vamos deixar isto aqui Para terapeuta. Para terapeuta. Acho que pode ser, porque imagina, passar da televisão para culturismo, Sim, com foi... toda a certeza, Atleta tem que ter uma mentalidade Sim, muito diferente. focada. tem que ter, Não é? exatamente, tem que ser bem. muito Sim, focada. isso é um facto. Portanto, parece-me excelente. Tá bem. Acho que sim, Acho que perfeito. é fácil concordar. Acho que sim. Olhem, vamos então ao nosso segundo e último jogo. E é muito curioso, porque há bocadinho tocaste aqui num ponto que eu tive que me segurar muito para não falar, porque é isto. Já vão perceber. Então, o segundo jogo é o jogo do facto. E é um bocadinho diferente do primeiro jogo, onde aqui o objetivo é, eu vou trazer um facto que é verdadeiro, ok? Mas que à partida é desconhecido pela maioria das pessoas, espero que por vocês também. E o objetivo é não olharmos só ao facto em si, mas também tentarmos extrair daqui alguma segunda linha de pensamento, algum insight, Ok. alguma analogia, algo que possa ser útil para a audiência. Então, o facto de hoje é: sabias que casais ficam parecidos fisicamente depois de muitos anos juntos? Sim. Houve uma equipa científica do Centro de Pesquisa de Dinâmicas de Grupo da Universidade de Michigan que pesquisou a respeito da aparência física de pessoas dentro de relacionamentos amorosos no longo prazo. O estudo mostrou que após uma média de 25 anos juntos, os cônjuges acabam ficando com características físicas bastante parecidas. E tem mais. Segundo essa mesma pesquisa, quanto maior for a felicidade do casal, maior também é a semelhança física. Os cientistas apontam que uma explicação possível para esse facto pode vir de uma teoria chamada exposição sensorial. Ela presume que as questões emocionais vividas no relacionamento amoroso são fatores de mudança dos nossos vasos sanguíneos responsáveis por regularem até a musculatura da nossa face, ou seja, até as nossas próprias expressões podem ficar muito semelhantes quando compartilhamos tantos anos de vivência ao lado de alguém. Isso é muito interessante. Yeah. Sabia. Sabias? Sabia, porque volta e meia repara, o meu filho é um pouco diferente das pessoas normais, né? O meu primeiro pensamento que me veio foi, ok, um gordinho fica gordinho, um fit fica mais fit. Não, mas a nível facial, não é? porque também tem, há uma coisa que eu depois também li associada a isso, que é o facto de nós nos rirmos nos mesmos momentos, as próprias expressões faciais, as microexpressões ficam marcadas, não é? O facto de nos sentirmos mal nos mesmos momentos, se tivermos essa parceria, esse espelho, funcionam igual, não é? Mas tu queres o paralelo, não é? Eu acho que o paralelo tem muito a ver com o pensamento, que é casais que vivem juntos, pensam semelhante, porque de alguma forma vão criando linhas de pensamento onde se complementam. E vão influenciando também. Exatamente. Uma das coisas que nós notamos, não se calhar tanto na parte da característica física, eu adorava ser um bocadinho mais alta, então se tu me deres essa possibilidade, acho que vou gostar. Microexpressões, não é macroexpressões. Exato, acho que vou gostar. Mas, por exemplo, uma das coisas que acontece sempre connosco, por acaso é curioso que hoje não, então hoje nem é assim um bom exemplo, mas é muito, muito, muito curioso que na maior parte das vezes, não, claro que eu não escolho a roupa do Eduardo, nem o Eduardo escolhe a minha roupa, não é? O que seria? Mas na maior parte das vezes nós olhamos um para o outro e estamos ou com o mesmo padrão, ou com a mesma cor, ou com cores semelhantes. Hoje, por acaso, é mas a exceção... não é o meu estilo, portanto... Não. Certo, mas a nível de cor. Hoje, por acaso, é a exceção completamente à regra. Mas, por norma, eu, de repente, cruzamos-nos, olha, estás exatamente com a mesma cor que eu, como é que é possível? Nós nem pensámos nisto. A mesma coisa quando fazemos a nossa mala para ir de fim de semana ou para ir de férias, de repente percebemos que escolhemos as mesmas cores, que estamos coisas vestidos muito diferentes da mesma maneira. De repente aquilo parece que bate certo. Uma coisa que eu acho que é um bom paralelo também é a linguagem. As palavras que nós utilizamos em casal, por norma, nós começamos a criar espelhos sobre essas palavras. Usávamos agora o que seria, uma coisa que nós dizemos muito, se calhar há casais nunca usam essa expressão, mas nós vamos dizer o que seria, não é? Às vezes é a brincar, mas que outras vezes sai à sério. E o que é que eu acho? Quando tu tens linguagem semelhante, isso influencia a forma como os teus pensamentos são construídos. E a forma como os teus pensamentos são construídos influenciam as tuas memórias emocionais. Então tu estás a criar montes de réplicas, mimetizações, que curiosamente, quando a relação por algum motivo não é saudável e as pessoas se afastam, elas têm dificuldade em ter relacionamento com outras pessoas porque a linguagem, o léxico é completamente diferente.
porque elas sentem que a outra pessoa não é que não responde com ela. Que não me Porque elas compreende, estão- não fala da mesma maneira. Portanto, isso também é importante para perceber isto, e já agora deixando aqui esta mensagem, que é nós devemos estar na nossa melhor versão ao lado da pessoa que nós gostamos. Se essa pessoa não nos permite mostrar a nossa melhor versão, talvez a gente esteja na relação errada, porque senão nós vamos ter léxico, nós vamos ter pensamentos, emoções muito semelhantes a pessoas que não são boas para nós. E portanto, quando vamos para uma nova relação, queremos uma pessoa igual. Portanto, isso muitas vezes Porque vamos tu repetir esse processo. tornas tu que pensas, não é? Tipo, Yeah. os teus pensamentos és tu. Acabam por te definir. Yeah. Claro. E aqui a questão também, o clichê do ambiente molda-te, mas Completamente. Exatamente. Só que o ambiente amoroso é muito Claro. próximo, não é? Se tu estiveres com a pessoa errada, automaticamente tu não vais florescer da mesma maneira. E infelizmente, às vezes nós vemos aqui à nossa volta, não é? Pessoas que tinham um imenso potencial e de repente pararam com a pessoa errada e de repente vemos alguém com uma mentalidade cada vez mais fechada, com cada vez mais dificuldade até em empreender e em gerar negócio. E que nós percebemos que esta pessoa infelizmente está com a pessoa errada, não é? Porque com a pessoa certa não iria há tirar pessoas erradas, há pessoas o potencial. no sítio errado, isso digamos, não é? Boa. Última pergunta, se tivessem a possibilidade de deixar uma mensagem que vai chegar a todos os seres humanos vivos no planeta Terra, 8 bilhões de pessoas, até à tribo mais remota, qual seria a vossa mensagem? Uma grande responsabilidade. Eu acho que vou arriscar. Usar o tempo. O tempo é o bem mais precioso que nós temos. Nós não conseguimos comprar tempo, nós não conseguimos vender tempo, nós só conseguimos oferecer tempo. Por isso é que eu acho que o tempo é das coisas mais preciosas numa relação de amizade, numa relação amorosa, e nós temos que distribuir esse tempo entre nós, entre as pessoas que nós gostamos, os nossos filhos. Então acho que se houvesse algo que pudéssemos mesmo valorizar, era a responsabilidade do tempo que nos é dado. Nós não sabemos, felizmente, não é? Nós não sabemos quanto tempo é que temos. E acho que isso é algo que nós poderíamos todos respeitar enquanto seres vivos, que era olhar para o tempo e pensar, vamos respeitá-lo, o tempo que nós queremos estar com as pessoas que nós gostamos, em vez de fazer o frete de estar com a pessoa que nós gostamos, em vez de fazer a obrigação de fazer aquilo que nos dá prazer. Eu acho que muitas coisas seguramente deixaríamos de fazer também se fôssemos rigorosos a esse nível. Eu acho que eu diria, acredita mais, arrisca mais, que é para chegares ao final da tua vida e não te arrependeres de nada que não disseste ou de nada que não fizeste. Olha que o Trump também podia ouvir isso. Pois. Mas é perigoso. Mas sim, ok, a mensagem é boa. Muito bom. Acho que o Trump já está a fazer isso. Esse então nem pensa, não é? Esse Esse faz nem e pensa, diz e vai. O mundo tem que estar equilibrado, Claro, não é? claro, É o tal claro. do equilíbrio. Sim. Boa. A melhor forma para as pessoas conhecerem o vosso trabalho é através de Instagram? Ambos? Sim, no meu caso também, Instagram joana.carvalhocosta e o site é o joanacarvalhocosta.com. Acho que a melhor forma das pessoas conhecerem o nosso trabalho é virem-nos conhecer pessoalmente. Acho que é Quando é isso. que vão abrir as vagas para o projeto? Do Power Couple? Para o Couple, neste momento, nós estamos com a segunda turma a abrir vagas. Sim, nós vamos iniciar a nossa primeira turma do Power, primeiro grupo, porque não é uma formação, não é um programa. Já começou. Sim, começou exato. em janeiro. Já vai, exatamente, vai começar agora em janeiro. Não, mas não é? Exato, no momento já está, mas já estamos Eu com estou o grupo. habituada a estas cenas, Parece trabalho em televisão, não é? Exato. Portanto, o primeiro grupo já está em andamento, começou agora em janeiro. No entanto, já podem enviar mensagem, e-mail, caso tenham interesse em saber mais sobre o Power Couple ou quem sabe poder fazer parte depois do nosso segundo grupo. A primeira coisa que acontece é uma reunião connosco, uma reunião ou 4, entre o casal e nós os dois, para perceber se a pessoa está... Se o casal está alinhado. Se o casal sim. está alinhado para aproveitar sentido. o programa. É isso. Perfeito. Muito bom. E para ti que estás aí em casa e viste até aqui, também vais com missões deste episódio, como é óbvio. Então, a primeira delas é seguir o Eduardo e a Joana nas redes sociais e mandar-lhe também a tua mensagem, dizeres qual foi o maior insight que retiraste aqui deste episódio, a parte que mais gostaste, que mais te identificaste, enfim, mostra-lhes aqui o poder da comunidade do Feel Fit Podcast. A segunda missão, e talvez a mais importante de hoje, é partilhar este episódio. É gratuito e basta um clique
para, quem sabe, poderes mudar o dia ou até a vida de alguém. A palavra certa, dita no momento certo, pode verdadeiramente mudar tudo. Então, se em algum momento alguma coisa que foi dita te fez lembrar aquela pessoa, não hesites, pega e partilha. Fizeste a tua parte, o resto é a responsabilidade dela. Assim, ajudas também o algoritmo a mostrar que este conteúdo é bastante interessante e ajudas-nos a produzir cada vez mais e melhor conteúdo que te ajude então cada vez mais também a ti a teres melhores resultados em todas as áreas da tua vida. Porque isto é sobre fitness, mas podia ser sobre outra coisa qualquer. Obrigada pela tua audiência. Vemo-nos na próxima semana. Até lá!